Olha, estivemos aqui com Rita Vasconcelos. Ivaldo José, parabéns mais uma vez. Rita é uma grande empresária, uma grande empreendedora. E domingo, vamos lá, a doutora Deise já está aqui conosco, que é das grandes advogadas trabalhistas do estado de Sergipe, presidente, inclusive, da Associação dos Advogados Trabalhistas do estado de Sergipe. Eu acertei? ASAT, perfeito. ASAT, não foi? ASAT. É ASAT. Então, é uma grande conhecedora, tem mestrado na área de Direito, é professora, então é uma pesquisadora. E a gente vai falar hoje sobre a importância. Na semana passada foi o dia do advogado trabalhista. Sim, dia 20. Né? Dia 20. Então foi um dia de celebração. E aí nós tivemos que mudar a data, mudamos a data, por conta dessas férias, agenda, enfim. Mas ainda é tempo de enviar os parabéns, os quais eu vou deixar na voz da doutora. Mas falarmos também sobre a importância da advocacia trabalhista para a manutenção dos direitos dos trabalhadores. Parece que no Brasil está tudo bem, só que não. Né? Seja bem-vinda, doutora Deise Almeida Coelho. Boa tarde a todos os ouvintes. Denison, que alegria mais uma vez voltar a esse maravilhoso veículo de comunicação. Obrigado, querido. Que alcança todas as classes efetivamente, que é realmente democrático. Verdade. E que está comprometido em informar bem a sociedade sergipana. Estendo aqui esse abraço para a nossa querida advocacia sergipana, em especial a advocacia trabalhista. Sim. Mais um 20 de junho, em que lembramos a advocacia trabalhista e sua importância social. Sem dúvida, sem advogados trabalhistas, nós não teríamos uma sociedade mais justa e equilibrada. Concordo. O trabalho é uma grande dimensão humana, é equilibrando as relações de trabalho, a relação entre empregado e empregador, Sim. a relação entre sindicatos e grandes corporações, é que a gente alcança efetivamente uma relação mais justa, em que o trabalho não é só mercadoria, mas que o trabalho tem um aspecto de dignidade, tem um aspecto de conferir a esse ser que entrega a sua força, entrega seu tempo, sua vida, para fazer riqueza para o nosso país, fazer riqueza para as empresas, também possa ser reconhecida em seus direitos. E a advocacia tem esse papel que eu sempre digo que se eu tivesse 1000 vidas e pudesse escolher em todas elas, certamente seria advogada trabalhista. Adoro. Para mim tem um brilho muito especial defender essa relação. Né, Deise? É um amor, né? Que a gente tem pelo ser humano, pela dignidade e principalmente pela possibilidade de transformação social que o nosso trabalho Eu traz. acho incrível quando você fala com tanta veemência e a certeza, né, na fala, porque de fato você disse algo aí que é importantíssimo. Não é só o trabalho como uma força motriz, mas é o trabalho como elemento de dignidade humana, de dignidade social muito grande. Exato. Verdade, né? O trabalho traz isso a todos nós que somos trabalhadores, né? Que somos produtores ou de conhecimento ou nas fábricas. Não interessa qual o espaço no qual as pessoas exercem as suas potencialidades, mas quando podemos fazê-lo, o processo de dignidade e você falou agora, você, como sempre, sábia, trabalho traz dignidade e pertencimento, né? Sem dúvida. O ser humano que tem a sua força de trabalho bem aproveitada, ele faz um bem enorme para si mesmo e faz um bem enorme para todos nós. Toda essa riqueza que hoje nós vemos ao nosso redor, toda essa potência de desenvolvimento da tecnologia veio de seres humanos, veio de mentes humanas que fizeram o design inteligente, fizeram as pesquisas necessárias, que se aprofundaram e chegamos a esse desenvolvimento. A este ponto, né? E aí eu digo para você que nós estamos falando desde aquela pessoa muito simples que faz a asepsia dos locais em que se trabalha, até aquelas pessoas que são grandes cirurgiões, Sim. grandes magistrados, Sim. grandes políticos, Sim. que estão mais na ponta, vamos dizer assim, do Sim. comando da sociedade. Do processo, Todos né? nós temos um papel sem o qual nós não seríamos o que somos. Então, essa gratidão que nos devemos uns aos outros é o aspecto da dignidade, do reconhecimento desse valor, que não é só financeiro, é um valor social e o valor mesmo do aspecto do digno. Verdade, concordo, isso que a senhora disse é tremendamente importante. No Brasil ainda existem muitas empresas que não cumprem os seus papéis em relação aos seus colaboradores, aos seus trabalhadores. Me fala um pouco dessa realidade,
né? Que por uma questão até de ética de vocês todos do meio, vocês resolvem ali, mas nem sempre vem à tona esses dados que são importantes para que outros empresários tenham consciência da necessidade de se cumprir, perdoe-me, a obrigação com os próprios, né, que fazem a riqueza do país acontecer. Sim. Infelizmente, nós temos um universo de descumprimento da lei grande, Sim. como existe na esfera penal, como existe na esfera civil. Se todos respeitassem a lei, a justiça não estaria abarrotada de processos, não se teria tantas discussões sobre direitos como nós temos. Sim. Sem dúvida, há muitos empresários que cumprem a legislação, que se esforçam por garantir os direitos, mas por vários motivos não se garante. Alguns motivos econômicos, Sim. outros motivos de desconhecimento mesmo. A lei trabalhista, em alguns aspectos, tem muitos detalhes, tem muitos aspectos técnicos, que só mesmo alguém bem assessorado por um advogado trabalhista, e aí eu destaco a importância do advogado. Advogado não é só para quando a gente tem um processo. Ou quando tem um problema, né? Exatamente. Advogado é, primeiro, aquele que evita esse problema e evita esse processo. Interessante a visão, Né? né? Então, a gente puxa a dimensão do advogado para o antes, né? Como é que eu cumpro a legislação? Começa com uma boa assessoria jurídica, né? Tendo o entendimento de que as leis têm uma complexidade, os entendimentos dos juízes têm uma complexidade e que ter um advogado consultor para analisar os processos e as formas de agir na empresa é uma economia ímpar para essa empresa. E detalhe, né? Menos problemas, mais avanços. Claro, né? o processo é um custo desnecessário para o país, E o psicológico? para o empresário, um desgaste para o ex-empregado ou empregado, Exato. um desgaste para a empresa. É uma situação que nós devemos a todo custo evitar. Acaba o relacionamento. Né? Acaba o relacionamento. Dificilmente se encerra um processo sem um grande dissabor entre as partes. Uma decepção que seja, Sim. né? Uma sensação de ingratidão. A sensação também de que parece que você foi vilipendiado, né? Sim. Né? De que você foi desrespeitado também, que é uma coisa bastante incômoda e que não deveria existir se, obviamente, tivesse uma assessoria de um advogado trabalhista para dar um encaminhamento. Isso. Né? É porque a gente sempre procura advogado para o problema. Exato. E aí a senhora traz uma ótica diferenciada, que o advogado, antes de resolver a problemática, ele pode dar qual é já de imediato a solução para que o problema não aconteça. E né? temos a dimensão, Denison, que eu acho bem importante a gente Tá. tratar, da informalidade, que são as empresas que existem. Do ponto de vista, elas existem, mas no papel elas não existem. Elas não têm CNPJ, não têm um contrato Muito social, comum no Brasil, né? elas não emitem nota fiscal. Veja, se esse empresário não tem a formalização da empresa, Sim. ele não contratou formal também. Ele não assinou uma carteira, ele está com aquela pessoa ali, às vezes até pagando corretamente os direitos, Sim. mas sem a carteira assinada, que já é um direito violado por si só. E tem, né? Então, nós temos muito esse universo ainda da informalidade e o universo também do descumprimento da lei por ignorância. Como é que vocês conseguem verificar isso, né? Esse diálogo? Como é que acontece o diálogo entre o advogado, na maioria das vezes, né? Nos casos da senhora, exemplo, eles são solucionados em quantos % com base em um diálogo prévio ali entre empregado, empresa, né? Há uma percentagem que se resolve logo ali com a presença do advogado e se acerta. E quantos % em média precisam ir à justiça hoje para termos um ângulo aí? Normalmente, quando você tem uma assessoria jurídica ativa e também que essa assessoria é respeitada pelo empresário, né? Porque dizer como fazer e não ser feito equivale a não ter dito alguma coisa. Não adianta nada. Então, quando o empresário realmente abre essa mente para que cumprir a legislação vale a pena, Sim. nós temos um risco trabalhista muito baixo de um universo de 100 empregados, por exemplo, que tiveram seus contratos rescindidos, a gente vai ter um processo 2 no máximo. Sim. Não temos como garantir inexistência de processos, porque às vezes a pessoa processa sem ter razão. Isso é comum também acontecer. Também, né? Não tem direito algum, ou supõe que tem um direito que não tem. Isso também acontece. Não é porque o empregado entrou na justiça que a empresa não tem razão. Não existe Isso mais não essa existe, máxima, não, né? de forma alguma. De que, não, eu vou processar, eu vou tirar ali
os rins dele. De não é forma assim, né? nenhuma. Análise, né? A justiça tem uma experiência, os magistrados têm uma expertise, as histórias precisam de comprovação, não basta entrar com processo para ganhar alguma coisa. Eu já, nesses 20 e tantos anos de advocacia, já vi inúmeras vezes o empregado perder 100% do processo. Já passaram as 2 décadas? Já passaram. O rosto está muito bem cuidado, porque a gente se cuida, mas assim, já temos mais de 2 décadas aí. Já passei dos 23 anos de profissão. É muita história. Então a gente tem uma certa experiência, já posso dizer que eu tenho uma pequena experiência. E que me autoriza a dizer que perde-se muito o empregado também. E muitas vezes o empregado entra com expectativa X e sai com expectativa muito menor. Então, isso é uma fábula, né? É um mito que se conta de que não, o empregado entrou, ele vai ganhar. Não é bem assim, não. E sabia que os empresários ficam assustados com essa fábula? Exato. Meu Deus do céu, lá vem um problema aqui agora para resolver, né? E aí, como a senhora disse, nem sempre a pessoa pode entrar com o que quiser. Se vai ter, é uma outra questão. Né? E muitas vezes, quando você faz uma consultoria bem feita, Denison, uma auditoria bem feita, você identifica previamente onde é que estão os pontos de fragilidade, atua para consertar esses pontos, e a partir dali, o sistema está rodando redondo, você está cumprindo a legislação. E qual é o medo que você tem que ter? Nenhum. Zero medo. Zero medo. O que é certo, é tão bom isso, né? Você vê hoje Iluminada. Que coisa boa. Com, assim, pontuamentos muito importantes, né? E aí eu corroboro. O que é certo. Tudo aquilo que é feito com ética e com caráter, a pessoa pode até tentar prejudicar, mas não vai conseguir. Não vai. Né? Porque o que é certo é certo. E a justiça, Denison, evoluiu e evolui cada dia para identificar os casos em que as partes agem com abuso ou que os pedidos estão desproporcionais à relação existente. Os magistrados não são tolos, os advogados não são tolos. Exato. Vai haver uma defesa, vai haver uma produção de prova. Então, é um caminho grande até alguém ganhe alguma coisa com o processo. E é um caminho desgastante, um caminho que custa tempo, que custa uma expectativa. Então, eu sempre digo, o melhor caminho é que a gente tenha relações mais equilibradas anteriormente. Mas, se não for possível, judicialmente também. Aí o advogado, eu digo sempre, se pode ir para a justiça do trabalho sem um advogado? Pode. Porém, ir para a justiça sem uma arma, você está indo para uma disputa, abrindo mão da sua principal arma de defesa, eu acho uma bobagem. Técnico, não vale a pena. Né? É muita ingenuidade. Né? Ingenuidade. Você achar que pode criar sua defesa sem base de estudo e técnica nenhuma. É quase uma loucura. E se tudo der errado, o empresário às vezes vai sozinho e tudo dá errado, quando ele for recorrer, ele vai descobrir que para recorrer ele precisa do advogado. Exato. Para o recurso não pode ser advogado. Aí veja, como é que o advogado é você chegar num processo quando o leite já derramou? O que você pode fazer? Enxugar o que restou da sujeira. Exato. Mas impedir o derramamento do leite não tem mais como. Já aconteceu. Então, eu sempre digo que se assessorar bem, é muito sábio. Buscar um advogado respeitado, buscar um advogado eticamente preparado e, principalmente, um advogado com experiência específica na área trabalhista. Não é qualquer advogado, né? Com todo respeito, mas cada macaquinho no seu galho. No seu galho, existem os segmentos para isso. Perfeito. Né? Cada um no seu parâmetro ali, com essa acuidade, né? Com este estudo profundo que vai trazer um resultado mais seguro. Completamente diferenciado. Né? E nós temos aqui no Estado de Sergipe, tenho orgulho de presidir a maior associação do Estado de Sergipe, a mais antiga associação, e a associação cujos membros têm uma expertise e uma envergadura de conhecimento invejável. A advocacia trabalhista sergipana brilha no nosso país. Como é que tem sido o desafio de estar à frente da ASAT? Tem sido uma experiência rica. Biênio, né? Então, estamos completando 20 agora de junho. Completamos o primeiro ano. Temos aí mais 12 meses pela frente. Muitos projetos, muitos sonhos, muita dedicação à minha classe, muita alegria, mas também muito trabalho, Denison. Não é fácil representar uma associação tão importante e cujas pautas hoje são as pautas do dia. Hoje você não termina um jornal nacional, não termina nenhum programa de informação sem falar da pauta trabalhista, que é a primeira do dia, sem falar dos direitos trabalhistas, das alterações trabalhistas. Então, é um momento sensível, é um momento que exige de nós muito, mas somos uma classe unida, estamos comprometidos com o desenvolvimento do nosso país,
com a democracia e com os direitos sociais, e sobre isso não nos colocamos sob o segundo aspecto. Esse é o primeiro aspecto. Então, iluminada por essa digna função, eu ganho muita força. E sou feliz de ter um grupo, somos em 20 os membros da diretiva. Da diretiva, né? Que são advogados que eu tenho o maior respeito e a maior admiração. Eu digo sempre que se alguém no estado de Sergipe é feliz com a composição a qual faz parte, sou eu. Isso é bom, né? É muito honrada. Esta identidade, na verdade, né? É muito honrada, porque são advogados que eu admiro, que eu respeito, que possuem um elevado padrão ético, um elevado padrão técnico. Sim. E são extremamente dispostos a agir pela nossa classe. Então, eu não tenho dúvida que a gente está fazendo um bom trabalho. Sim. Estamos recebendo as críticas, por favor, as façam, porque o compromisso aqui é com a melhoria. Claro, eu não preciso de afagos a meu ego, nem a vaidade. Não. A gente precisa, pelo contrário, orientações, pontuamentos são sempre muito bem-vindos. Com respeito, tudo é muito bem-vindo sempre, né? Porque nós queremos crescer e queremos que a nossa associação se destaque cada vez mais. Trabalhamos de mãos dadas aí com a Ordem dos Advogados do Brasil, Sim. que é o nosso órgão-mãe, a quem temos... Daniel Costa. Com certeza, um abraço, meu amigo Daniel Costa, que é um parceiro da nossa instituição, que valoriza, respeita a advocacia trabalhista. Muito querido, muito competente. Muito. E estamos juntos, irmanados, nessa busca pelo melhor para a advocacia trabalhista. Hoje, quantos advogados trabalhistas em Sergipe, diretamente, doutora? Eu acredito que cerca de 2 a 3 mil advogados que atuem na área trabalhista. Mais especificamente Sim. atuando, eu acho que em torno de 1.500 advogados. Um bom número. Um bom número. Número. Claro que tem outros advogados que fazem um processo ou outro trabalhista, Sim. podemos falar aí no número de 5 mil, 6 mil advogados, mas aí são pessoas mais esporádicas. São questões pontuais. Advogado trabalhista mesmo, em torno de 2 a 3 mil. Acho importante isso porque você respira o processo, respira todo o protocolo em relação à advocacia, né? Ao direito trabalhista, é óbvio que se você busca alguém que só faz aquele tipo de cirurgia, né, com estudo, Perfeito. Com mestria, o resultado vai ser melhor, né, dentro daquilo que pode ser positivo ou não. Mas a análise do profissional, ela vai ser muito mais assertiva, muito mais pragmática para saber se você tem ou não direitos àquilo que você acha que tem e vai ter o que deve ter de certo, obviamente, né? Claro, a especificidade da formação na área trabalhista Sim. garante um atendimento totalmente diferenciado, uma visão do processo diferenciada, uma experiência sobre aquilo que está fazendo, que vai garantir um resultado infinitamente melhor. Então, sem dúvida, para a sociedade sergipana, eu sempre digo, busque um especialista na área que o seu direito foi violado. Exato. Se é um direito na área penal, procure um criminalista. Se é um direito na área civil, procure um civilista. Se é um direito na área trabalhista, procure um advogado trabalhista. Aí nós vamos garantir, sim, o melhor atendimento, o melhor processo e que a justiça efetivamente possa ser alcançada. Doutora, temos 1 minuto só. Reeleição vem? Eu não venho para reeleição, mas nosso grupo é um grupo bastante... Não. Eu acho que temos que dar nossa contribuição e também sabermos sair, né? Entregar às pessoas mais jovens, mais dispostas. Eu dei a minha contribuição, já colaborei com a Ordem muitas vezes, colaborei com a minha instituição, continuarei colaborando. Sim. E não preciso do cargo de presidente para fazê-lo. Né? Nunca precisei de cargo algum para fazer a colaboração, mas continuarei colaborando. Mas dentro do nosso grupo nós temos, como eu disse, né, tem 19 capacitadíssimos que certamente um deles terá esse interesse, terá essa disponibilidade e vai honrosamente me suceder. Assim espero, e quando chegar o momento oportuno. Então, a gente espera por isso, Denison. Sou extremamente desapegada. Eu entendo que a gente tem uma missão a cumprir. Cumprida a missão, devemos também saber nos desligar. É muito bom, é muito bom. E me despeço do cargo, mas não da advocacia trabalhista, não, de forma que é o nenhuma. amor da minha vida. Né? Então, nós continuaremos advogados, continuaremos pertencentes à nossa associação, continuaremos colaborando, mas em outra dimensão. Né? Aí a gente tem que saber também ocupar a posição de destaque momentânea e depois também sair para ocupar de coadjuvante, que também é agradável. Disso, né? Eu também gosto de fazer essas coisas, fazer a contribuição e deixar que novos ciclos aconteçam sem que estejamos fora do ciclo. Sim, eu estou muito feliz porque eu fiz uma reestruturação da associação completa. Nós fizemos uma reforma na nossa sala, Fantástico. Nós promovemos reativação de vários serviços, vários convênios e só temos um ano.
Então, em um ano de realizações, eu estou extremamente feliz com o meu trabalho, mas ainda quero muito mais. Tem mais um ano pela frente. Mais um ano pela frente, a advocacia trabalhista pode contar com a minha dedicação e com o meu compromisso, como sempre. Você é competentíssima. Obrigada, querido. Obrigada. Estive aqui com esta competência, advogada trabalhista das mais respeitadas em Sergipe. Esta sabe o que faz, não tenho a menor dúvida. Presidente da SAT, grande colaboradora também aí do presidente Daniel Costa, da OAB, que eu já convidei para vir aqui mais uma vez. Ótimo. Só estou aguardando que ele ceda a agenda. E eu deixo o programa hoje agradecendo a todos vocês. Luciano, muito obrigado, meu querido, mais uma vez por sua condução sempre fantástica. E também agora com vocês, este trio que contará com a presença de mais um integrante que chega hoje ao Grupo Jornal, fazendo a sua estreia, que é Carlos Ferreira. E eu, como diretor de jornalismo do grupo, em nome do presidente do grupo, José Arinaldo de Oliveira Filho, dou as boas-vindas ao colega querido, conhecido, respeitado, Carlos Ferreira, que fará parte agora do trio com Heron Ribeiro, magnânimo, e com César Cabral, nosso mestre, nosso professor. Fiquem com a programação da Rádio Jornal, continue conosco. Daqui a 2 minutinhos e meio, após o nosso comercial, nós temos aí grandes marcas a serem anunciadas. Vocês ficam com as notícias de Sergipe e da política sergipana, com 3 olhares diferenciados, mas que se completam ao mesmo tempo. Carlos Ferreira, Heron Ribeiro e César Cabral, no Balanço Geral, das 17 às 19. Um grande beijo, sigam ainda com as redes sociais, @Portal Jornal 91.3, com notícias quentíssimas. Sigam nosso portal, @Portal Jornal 91.3, no Instagram, e tenha notícias de 8 da manhã às 23 horas, de domingo a domingo. E também @Jornal FM, que é o específico da Rádio Jornal, com as promoções, com as chamadas, com pequenos cortes dos nossos radialistas e jornalistas. Um grande abraço e até a próxima semana. Amanhã é feriado, mas as notícias continuam acontecendo, porque nós somos 24 horas. É por isso que somos a mais antiga, 66 anos, a maior e a melhor. Muito obrigado. Esta é a ZYU 566, Rádio Jornal.